Bom dia, meus amados irmãos. Bom dia. Saúdo a todos com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Graças a Deus, o Senhor está nos agraciando com mais um dia. E tivemos também um sono reparador também, graças a Deus. E Ele nos despertou para esse novo dia, para o dia dEle, dia do Senhor, para estarmos hoje em sua casa. E com certeza com esse intuito em nossos corações, que é de adorá-lo em espírito e em verdade, que é de honrar esse nosso Deus Todo-Poderoso, que nos deu a salvação eterna. Amém? Vamos fazer uma oração inicial por tudo que vai ser realizado aqui na casa do Senhor nesta manhã. E após também teremos a nossa escola bíblica dominical. Oremos ao Senhor. Soberano Deus e eterno Pai, graças te damos em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, pelo teu amor, pela tua graça, ó Deus, em nossas vidas. Quero te agradecer, ó Pai, por esta manhã linda e maravilhosa, Senhor, por este sol ensolarado também que o Senhor está nos dando nesta manhã, Senhor. Obrigado pela vida dos meus irmãos que estão aqui presentes, e daqueles também, Senhor Deus, que estão chegando. Peço também a tua bênção, venha te estar guardando de todo o mal, durante todo o trajeto para cá, Senhor. E aos irmãos também que não puderam estar aqui, se eu posso também estar abençoando a todos também. Por aqueles que estão doentes, também te peço, Senhor Deus, saúde, a restauração, Senhor Deus, da saúde, para que logo também possa estar conosco aqui em tua casa, juntos, como tua família, Senhor Deus, para nós, Senhor Deus, cultuarmos ao Senhor juntos em espírito e em verdade, e também, Senhor Deus, nos alimentarmos de tua palavra. Falai conosco através da tua palavra nesta noite, nesta manhã, Senhor Deus, também, através do teu servo que irá trazer o estudo da tua palavra para nós. Em nome do teu Filho amado, nosso Senhor Jesus Cristo, é que nós pedimos e nós te agradecemos. Amém. Meus irmãos, nós iremos cantar um medley. Gostaria que todos pudessem ficar de pé, por favor. Vamos cantar Grande é o Senhor, maravilhoso és. Adore ao Senhor, eleve suas vozes ao nosso Deus. Só Ele é grande e digno de ser louvado. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, alegria de toda a terra. Nós temos a vitória que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome agradecer. Por tua obra em nossas vidas, confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Maravilhoso é estar em tua presença. Maravilhoso é
Louvado seja o nome do nosso Deus Todo-Poderoso para sempre. Irmãos, vamos agora ler a palavra do Senhor, que se encontra em Salmos 96. Vamos ler até o versículo 6, Salmos 96. Como de costume, nós iremos ler, fazer uma leitura responsiva. Irei ler os versículos ímpares, a igreja, os pares. Salmos 96, versículo de 1 a 6. Amém? Então vamos ler a palavra do Senhor. Cantai ao Senhor um cântico novo. Cantai ao Senhor todas as terras. Igreja. Cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, proclamai a sua salvação, dia após dia. Anunciai entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas. Igreja. Porque grande é o Senhor e vos digno de ser louvado, maligno mais do que falsos poderes. Porque todos os deuses dos povos não passam de ídolos. O Senhor, porém, fez os céus. Todos nós. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Amém. Quero convidar nosso irmão Julivan que faça uma oração agradecendo aí pela palavra do Senhor. Amém. Podeis sentar, irmãos. Muito obrigado. Obrigado, irmão Julivan. Vamos agora cantar mais um cântico. Salmo 96. Na verdade era para estar em pé nós dois, né? Mas se irmãos sentir o desejo de ficar em pé, né? Cantar esse cântico. Daqui a pouco vamos estar sentados para ouvir a palavra de Deus. Tá? Anunciai entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas. Porque grande é o Senhor e muito digno de ser louvado, mais temível do que os falsos deuses. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Cantai ao Senhor. Cantai ao Senhor um cântico novo. Cantai ao Senhor todas as terras. Cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, proclamai a sua salvação.
forma de gratidão que temos para com Ele, através dos nossos cânticos, dos nossos louvores, estamos agradecendo esse Deus que nos deu a salvação eterna. Honrar esse Deus maravilhoso, esse Deus que está em nossas vidas, que habita em nós. Amém? Agora o pastor Júlio César irá trazer a reflexão para nós, o estudo da palavra do Senhor. Meus irmãos, bom dia a todos. Amém? Alguns estão de ressaca, né? Pelo aniversário da irmã Leonor ontem. E louvado seja o nome do nosso Deus, pelos irmãos que vieram, pelos irmãos que contribuíram. Nós nos reunimos para prestarmos um culto de gratidão a Deus pelo aniversário da irmã Leonor. Então, muito obrigado pela presença de todos, ok? Irmãos, a partir de hoje nós vamos dar início ao mês da família, amém? Maio é o mês da família e todas as mensagens, cânticos vão ser voltados para as famílias. E para nós começarmos, eu gostaria de falar das famílias, mas hoje eu vou começar pelo lado negativo da primeira família. Vocês sabem qual foi a primeira família que Deus constituiu? Adão e Eva. Vamos abrir nossas Bíblias para Gênesis, capítulo de número 3, onde nós iremos meditar famílias que deram maus e bons exemplos. E hoje nós vamos começar com a família de Adão e Eva, que foi a primeira família que Deus criou, mas também foi a primeira família que deu mau exemplo. Gênesis, capítulo de número 3, versículos a serem lidos serão do versículo de número 1 ao versículo de número 3. Gênesis é o primeiro livro da Bíblia, capítulo de número 3, versículo de 1 a 3. Diz assim: Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: É assim que Deus disse: Não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: Do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: Dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Até aqui a nossa leitura, vamos orar. Querido Deus, nosso Pai, muito obrigado, Senhor, por mais essa rica oportunidade. Estamos reunidos nessa manhã como igreja do Senhor para meditarmos, Senhor, sobre o tema família. E obrigado, Senhor, pelas famílias que o Senhor tem colocado aqui na Brilho Celeste, Pai. Pedimos a Tua graça, a Tua misericórdia, que nesse mês da família, o Senhor nos ajude, Senhor, nos ajude a nos avaliarmos para vermos como nós estamos andando como família, Senhor. Para que possamos voltar a adorar o Senhor na beleza da Tua santidade, voltar à Tua palavra, Senhor, para sermos abençoados pelo Senhor. Obrigado, Senhor, pela vida de cada um dos meus irmãos que aqui estão. Pedimos por aqueles que não puderam estar entre nós, e se porventura existe alguém que voluntariamente decidiu não vir à Tua casa essa manhã, que o Senhor possa estar falando aos seus corações da necessidade que temos, Senhor, de estarmos juntos como igreja do Senhor, Pai. Então ajuda para que possamos estar sempre juntos no nome de Jesus. Essa é a minha oração, que eu oro e agradeço. Amém, Senhor. Ok, podeis assentar-se.
Então, irmãos, famílias que deram maus e bons exemplos na Bíblia. E nós vamos começar com a família de Adão e Eva. Foi a primeira família que Deus criou. Bacana esse obstáculo aí, né? Vamos já tirar ele e comer esse bolo, já. À noite não vai estar mais. Obrigado, Diácono Ademar. Então, eu estava dizendo para os irmãos que a primeira família criada por Deus foi a família de Adão e Eva. E essa família aqui, irmãos, também foi a primeira família que deu mau exemplo. O versículo de número 1 até o 3, nós vimos aqui que Deus deu uma ordem para essa família, né? Apesar que Deus tinha criado essa família perfeita. E o que aconteceu com essa família? Eles desobedeceram a Deus. No versículo de número 3, ele vai dizer: mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Versículo 4: então a serpente disse à mulher: certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que deles comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Versículo 6: vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e a árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Então nós podemos observar que aqui nós temos a primeira desobediência da primeira família que Deus criou. Então, qual foi o mau exemplo aqui que essa família ela deu diante de Deus? Foi a própria desobediência, né? Ou seja, Deus disse algo, Deus deu uma ordem e eles não obedeceram a Deus. Aqui nesse caso específico, eles desobedeceram a Deus a comerem do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. E essa família, por desobedecerem a Deus, essa família ela deu mau exemplo. Irmãos, trazendo essa aplicação para as nossas famílias que temos aqui, surge uma pergunta para nós. E a pergunta é: nós como família, você, pai, mãe, filhos, assim como aconteceu com Adão e Eva, você é aquela família que está obedecendo ou desobedecendo a Deus? Claro que aqui nós não temos algo específico qual estava aqui nesse contexto, e foi de comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Mas nós podemos aplicar de tal forma que a desobediência, quando uma família decide desobedecer a Deus, essa família ela passa a pecar contra Deus, porque toda desobediência é pecado contra Deus. Então, como é que nós estamos com as nossas famílias no sentido de obediência ou no sentido de desobediência? Aí aqui, irmãos, eu queria alargar mais essa pergunta para perguntar para nós como família em que nós estamos desobedecendo a Deus. Deus ele constituiu a família e colocou essa família no mundo, mas para que viesse a obedecer. Só que teve um elemento chamado pecado que entrou na vida dessa família e as famílias passaram a desobedecer a Deus. Mas em Cristo Jesus, pela vontade de Deus, enviou seu único Filho, Jesus Cristo, o qual o apóstolo João diz: quando nós pecarmos contra Deus, Ele é justo, Ele é fiel para nos perdoar os pecados. Então, no quadro de família, como é que nós podemos aplicar esse texto, o qual nós estamos vendo em desobediência ou obediência a Deus?
Irmãos, nós precisamos voltar a obedecer a Deus. Porque no contexto família que nós estamos vivendo hoje, tem muitas famílias que estão desobedecendo a Deus. Por exemplo, aquela família que não lê a palavra de Deus é uma desobediência. Aquela família que não ora, aquela família que não congrega, é uma desobediência a Deus. E se vocês notarem, toda desobediência gera uma consequência. Toda desobediência gera uma disciplina para Deus, ou diante de Deus. Vocês lembram Davi? O que aconteceu com Davi? Depois que ele pecou o pecado de adultério, depois do pecado de Davi, aconteceu algo que foi muito bom para ele, né? Como é que vocês acham, como é que aconteceu? Como é que Deus agiu diante do pecado de Davi? Primeiro ele perdeu o filho que ele tinha com Betseba, a sua família foi amaldiçoada, onde o próprio irmão queria possuir a outra irmã, o próprio filho queria usurpar o trono do seu pai Davi, ou seja, a consequência quando a família decide desobedecer a Deus. Então aqui nós vemos aqui a primeira família que decidiu desobedecer a Deus. Nós temos como consequência o próprio Caim, que matou seu irmão Abel. Então, quando a família decide desobedecer a Deus, Deus decide também trazer juízo sobre essa família. Por quê? Porque Deus, Ele quer que essa família retorne à obediência, o qual nós fomos criados, mas o pecado nos tirou isso. Mas em Cristo Jesus nós temos a possibilidade de voltar a obedecer a Deus. Então, irmãos, nós estamos no mês da família, e as mensagens que nós queremos trazer aqui é para trazer a obediência às famílias. Irmãos, nós estamos vivendo nos últimos dias que a desobediência entre família, ela está possível de ser visualizada, com a sua desobediência. Cada um de nós, pai, mãe, filhos, famílias, nós vamos dar conta diante de Deus das nossas famílias. E aqui nós estamos diante de um caso de desobediência, que trouxe uma consequência. Nós estamos de um caso de desobediência contra Deus que trouxe uma consequência. E a pergunta é, de lá para cá, será que Deus ele mudou? O que a palavra do Senhor vai nos dizer lá em Hebreus? Deus, ele era o que é ontem, é o que é hoje e vai ser o que é amanhã. Ou seja, Deus, ele não muda. Se ele trouxe disciplina para Adão e Eva, que foi a morte espiritual, a morte física, e alguns teólogos dizem que até morte eterna, eu não sei. Mas eu vou ficar somente com a morte física e com a morte espiritual. Então, no quadro de família que nós estamos vivendo isso, é exatamente isso que tem acontecido, a morte espiritual. Irmãos, por que as famílias não têm colocado Deus em primeiro lugar? Pela desobediência, porque a desobediência ela gera isso. A desobediência traz para nós nos afastarmos de Deus a cada dia que passa. E eu quero dizer para as famílias da Bridge Celeste, que todas as famílias que Deus colocou aqui nessa igreja forem famílias eleitas de Deus, Deus ele vai trazer novamente. Porque Deus ele não aceita, Deus ele não quer que seus filhos venham a desobedecer. Como é que nós fazemos quando os nossos filhos nos desobedecem? Como é que nós fazemos? Nós levamos ele para um shopping, nós damos chocolate, é isso que acontece? Nós fazemos o quê?
disciplinamos. Assim é exatamente com Deus. E nós temos visto que Deus ele tem disciplinado as famílias porque desobedece a Deus. Então, famílias, a minha palavra, famílias, o meu conselho, não desobedeça a Deus, porque isso vai trazer consequência para a sua vida. Famílias, não desobedeça a Deus naquilo que Ele quer que você o obedeça. Famílias, não desobedeça a Deus, porque Deus Ele quer que você obedeça para a fim de glorificar a Deus, para a fim de você provar das promessas de Deus e para a fim que você possa entender, provar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Aí como é que nós estamos como família, irmãos? Uma balança de medir, uma balança espiritual. Nós estamos mais para obedecer ou mais para desobedecer a Deus? Como é que nós estamos nesse contexto de família quando se trata do tema obediência e desobediência? Nós precisamos pensar da forma como nós estamos levando a nossa família. O nosso tema de hoje à noite vai ser conduzindo a família pela palavra de Deus. Irmãos, já posso adiantar, muitas famílias não estão sendo conduzidas pela palavra de Deus. Muitas famílias estão sendo conduzidas pelos seus próprios pensamentos, pelas suas próprias atitudes, e isso gera desobediência a Deus. Assim como aconteceu com Adão e Eva, a primeira família que desobedeceram a Deus, assim vai acontecer com aquelas famílias que não conduzem pela santa palavra de Deus. Então, eu gostaria de deixar esse primeiro mau exemplo dessa família chamado Adão e Eva, que decidiram desobedecer a Deus e Deus trouxe consequência para suas vidas. Então, é o mês da família. É o mês de nós voltarmos a refletir para nós sabermos como é que está a nossa família diante de Deus. As famílias que aqui estão reunidas, nós estamos em obediência ou desobediência contra Deus? Espero, irmãos, que nós possamos estar nos encontrando diante de Deus em obediência, porque a obediência ela gera o quê? Bênção. A desobediência ela gera o quê? Disciplina. A obediência ela gera bênção, mas a desobediência ela gera disciplina. Será que Deus vai precisar disciplinar você para que você volte a obedecer a Deus mediante a palavra, mediante aquilo que Deus tem como os mandamentos para nós? O apóstolo João vai dizer que os mandamentos de Deus não são penosos, não é difícil de se cumprir. A dificuldade é que quando o pecado entra na família, aí entra a desobediência. Irmão, nos últimos dias estou tirando tempo só para orar pelas famílias, porque eu estou vendo que as famílias elas precisam voltar a obedecer a Deus. As famílias elas estão se esfriando, não está havendo mais amor entre as famílias. Não está havendo mais perdão, cuidado, por falta de quê? De obediência a Deus. Então, quero tirar desse exemplo negativo um exemplo para nós não copiarmos. Tá? Não copie Adão e Eva na sua desobediência. Domingo que vem, nós vamos... Essa é a primeira família que deu um mau exemplo. Domingo que vem nós vamos para a família que deu bons exemplos. Amém? Que Deus aplique nos nossos corações. Vamos ficar em pé e vamos orar pedindo mais uma vez a graça, a misericórdia do Senhor.
que vamos merendar, né? Vai ser o bolo, né? Tem o bolo de merenda. Já dormir, é? Só meia-noite. Vamos orar. Querido Deus, nosso Pai, nós convidamos o Teu Santo Espírito, Senhor, para que nos ajude, Senhor, mediante essa pequena palavra, esse pequeno devocional, onde nós observamos aqui, Senhor, a desobediência da primeira família que o Senhor criou, uma família perfeita, mas eles decidiram desobedecer ao Senhor. Pai, perdoa muitas das vezes que desobedecemos ao Senhor, Pai. E queremos pedir graça, misericórdia, que o Senhor nos ajude como família cristã a obedecermos, Senhor, Teus mandamentos, a obedecermos todos os Teus preceitos, Senhor, para que a Tua graça, a Tua misericórdia, a Tua promessa, a Tua bênção venha estar sobre as nossas famílias, Senhor, para que possamos continuar como família do Senhor, para sermos usados na Tua obra como famílias que obedecem, Senhor. Então nos ajude pela Tua graça, pela Tua misericórdia. Pai, nós pedimos por esse alimento, que o Senhor abençoe, que o Senhor santifique, e que nenhum mal venha nos fazer, lembrando dos órfãos, lembrando das viúvas, lembrando de todos aqueles que não têm um pão para se alimentar, Senhor. Ó Deus, continue levantando a Tua santa igreja, Senhor, para abençoar aqueles que precisam de alimento. Essa é a nossa oração, que nós oramos no nome de Jesus. Amém, Senhor.